Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus, como é maravilhoso poder caminhar com Deus. Como é tremendo, é glorioso saber que o Espírito Santo habita em nós. Saber que éramos um ninguém, mas Jesus escolheu esse ninguém. E quando Jesus escolhe uma pessoa que parece que é um ninguém, que ninguém dá nada por ela, são esses que Jesus está chamando. Esse. Você ouviu essa canção, se você que ouve pelo rádio na íntegra, você ouviu essa canção e fala sobre lançar as redes. Quando o autor dessa música ele compôs, foi justamente com base na história de Pedro, o apóstolo Pedro, como pescador que ele era. E eu separei aqui no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Meu amado e minha amada, você também está sendo chamado no dia de hoje. Da mesma forma que Jesus, quando ele estava ali com o seu ministério, começando ali o seu ministério, começando ali a fazer as suas escolhas, ele precisava escolher ali um grupo de 12, como assim ele fez, os seus discípulos, e ele começa escolhendo então num lugar muito lindo, né? Num lugar, no mar, na praia, um lugar tremendo, né? Maravilhoso. E ali ele vê vários pescadores, então ele começa a sua pesca pescando pescadores. Olha que legal esse negócio. Começa pescando almas, vidas que trabalhavam com pesca, com peixes. Esses homens tinham suas empresas, naturalmente, né? Tinha ali o seu negócio próprio, e eles pescavam muito. Em outra ocasião, inclusive, em outro evangelho diz que teve ocasião que eles não pescaram nada, não tiveram nenhuma pesca, eles estavam ali lavando as redes e só tinha sujeira e não conseguiu nenhuma pesca. E Jesus entra em cena novamente e diz para eles, olha, primeiro Jesus utiliza o barco de Pedro, é um outro texto, um outro evangelho falando também sobre a vida desses pescadores. Então esses pescadores tiveram várias experiências com Jesus. O Mateus escreve, né, o Marcos também fala sobre isso, o evangelho de Marcos, o Lucas, o João, tudo nos evangelhos você encontra. E é muito lindo isso aqui, é muito lindo. Quando eu estou indo na praia, em algum local assim, eu gosto de fazer minhas caminhadas quando tem pouca gente. Eu gosto de ir em um lugar quando tem pouca gente assim e ficar observando ali e me vem à mente. Em uma certa ocasião,
eu fui bem cedinho e justamente estava chegando os pescadores. Na realidade, eles já estavam ali na areia lavando os peixes. Eu fui ver essa cena. E quando eu vi aquela cena ali, já faz um tempo atrás, e eu lembro que eu vi ali, e quando eu olhei, já veio essa cena. Eu me senti ali na praia, como Jesus estava ali com aqueles pescadores. Estavam ali, ele estava observando os pescadores. Uns estavam lavando as redes, outros estavam chegando ali com sua embarcação. Certamente alguns estavam felizes, outros não, né? Tem de tudo, né? E chega Jesus ali. E Jesus, então, ele chega com a sua mensagem de arrependimento, pregando ali o reino dos céus. E quando ele chega ali no mar da Galileia, ele começa a observar esses pescadores. Então, quando eu estava observando os pescadores, eu fiquei olhando ali como é difícil. Aliás, um abraço. Se tem algum pescador profissional aí e vive da pesca, Deus abençoe vocês. Então, é uma atividade bacana, legal, né? Mas tem que ter realmente chamado para aquilo ali. Então, Pedro, os demais pescadores, era isso. Eles estavam ali, trabalhando, lutando, fazendo a coisa acontecer. Aí chega Jesus, oh, aleluia! Ele chegou, o principal, exatamente o principal chegou ali e observou aqueles pescadores. E ele disse para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele fez esse convite é para você também, querido e querido ouvinte. Esse convite é para você também se tornar um pescador de homens, mesmo que você não seja um pescador, porque aqui foi o início do ministério de Jesus, mas ele chamou outras pessoas com outras atividades também. Chamou coletor de impostos, chamou outros profissionais, mas ele começou com estes aqui. Então Deus está falando para mim, para você, que você também precisa ser um pescador de vidas, pescador de almas, pescador de pessoas. É muito importante isso, pescador de almas. Você falou de Jesus hoje? Você falou de Jesus já por esses dias? Você semeou uma palavra de fé, de encorajamento para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, para o seu parente, para o seu vizinho? Você já anunciou as boas novas de salvação às pessoas? É isso. Lembre-se, se você de fato que está me ouvindo é um cristão, já é um cristão, então Jesus não salvou você para você não fazer nada. Ele te chamou para você se envolver, para você também pescar. Jesus te pescou através de alguém. Alguém falou de Jesus para você, alguém evangelizou você, alguém, de alguma maneira, o evangelho chegou até você. Me lembro de um casal aqui de Curitiba, Filhos na Fé, e justamente, acho que uns 12 anos atrás, mais ou menos, ela gostava de ouvir pelo rádio um certo programa de uma outra emissora. Era um programa ali religioso, vamos usar esse termo. E ela ouvia. Mas um certo dia ela foi sintonizar aquela rádio e ela parou aqui na Marumbi AM 730 kHz. E quem estava, qual não era o horário? Aqui, agindo Deus, quem impedirá. Quando ela ouviu isso, ela parou. E ela não desistiu mais. Foi quando ela teve uma experiência com Jesus e quando ela realmente teve um verdadeiro encontro com Cristo. E eu tive o privilégio de batizar esse casal nas águas, Márcia e Mateus. Eu estou contando um relato entre milhares e milhares de vidas que já foram salvas por esse Brasil afora. Pessoas que dizem: pastor, o senhor é o meu pai na fé. Eu moro em Minas Gerais, eu moro em São Paulo, eu moro ali, eu moro no Mato Grosso. Contei já há um tempo atrás, e posso repetir porque tem gente nova nos ouvindo, entrando aqui na cidade, aqui em Curitiba, entrando num certo mercado aqui do bairro, e de repente veio um jovem e me reconheceu. E ele disse: pastor Edson, que privilégio encontrá-lo. E ele diz: eu quero te informar, pastor, hoje eu tenho 23 anos. Ele falou para mim. E a minha mãe escuta o senhor há muitos anos. Eu tinha acho que 10, 12 anos. E disse que ele ouvia junto com a mãe dele.
E a mãe dele falava, agora o pastor vai orar, ele vai orar pela água e nós vamos tomar essa água orada. E ele feliz, ele ficou emocionado, eu pude conhecê-lo pessoalmente, ele ficou tão feliz. Daí ele pediu para tirar uma selfie, uma foto, aí ele já pediu para que o pastor, se eu pudesse gravar ali na hora um áudio para a mãe dele, para dizer que tinha me encontrado. E eu fiz tudo o que ele pediu, estava disponível ali e fiz com maior alegria, mas eu nunca vi um jovem, um rapaz de 23 anos ficar tão emocionado de me encontrar. Agora eu fico imaginando encontrar Jesus, hein? Agora eu tenho uma informação para te dar, meu amado. Se de fato você tem mesmo Jesus na tua vida, se de fato você realmente é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em você, é isso, você é um representante de Jesus. Então naquele momento, quando aquele jovem me encontrou, eu sou apenas um ser humano igual você. Mas como eu tenho Jesus e você tem também, lembrando que nós somos diferentes. Há uma luz, há uma luz. Jesus diz, vocês são sal da terra e luz do mundo. Você não precisa falar nada, mas a tua presença vai abalar as forças do mal. Onde a gente chega, se tem coisa ruim, o inimigo fica furioso, ele já vai ter que sair. Então quem encontra o outro que tem o mesmo espírito, há uma conexão espiritual sensacional. Então está na hora de mudança, minha gente. Está na hora das pessoas pararem de fingir serem cristãs. Está na hora de mudança. Está na hora de mudarmos. Entendermos que Jesus quer a nossa alegria. Às vezes a gente observa alguns cristãos, eles estão com a cara amarrada, cara feia. Não é que eles são feios, são bonitos, mas está fechando a cara. Né? Faz assim um semblante que parece que não tem Jesus. Tem alguma coisa errada. Não é possível. Porque tristeza, chateação, eu também passo, todos nós passamos. Entendeu? A gente não fica rindo toda hora, 24 horas rindo. De noite eu estou dormindo, né? Mas é isso aí, minha gente. É isso aí. A vida é feita para ser vivida. Vai ter momento de glória, vai ter momento de grandes vitórias, mas vai ter também momentos difíceis. E, aliás, eu tenho algo a dizer a vocês. É no momento que você teve uma vitória, é no momento em que você conquistou algo que você tanto sonhava e conseguiu, é nessa hora que você tem que se cuidar da sua fé. Entendeu? E os pescadores aqui foram chamados por Jesus. Jesus falou, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eles obedeceram. Não ficou com muita cerimônia, não. Então, que nesse dia, nessa hora, nesse momento que você está me ouvindo, nesta manhã, para quem ouve de manhã, que você possa realmente dizer, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Cumpra-se em mim a tua vontade. Eu quero seguir ao Senhor Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Eis aqui o teu filho, a tua filha. Não importa a sua idade, não importa que idade você está, se você tem 15 anos de idade, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, não adianta, não importa. Você está me ouvindo, você está entendendo o que Deus está falando? Todos vocês têm importância, independente do ciclo da vida que você está vivendo. Então valoriza cada ciclo da vida. Valoriza cada momento da sua vida. Entende? Valorize. Valorize cada momento da sua vida. Então Jesus chamou esses pescadores e eles tomaram a decisão de seguir a Cristo. Depois Jesus vê ali os irmãos, o Tiago, o João, né? Viu mais um grupo de pescadores que estavam consertando as redes. Olha só, esses outros pescadores estavam consertando as redes. Então você acha que Jesus observou tudo isso? Você vê que Jesus chamou essa galera primeiro, né? Para ser a equipe dos 12 dele. Ele não foi atrás dos religiosos da época. Por quê? Porque os religiosos da época, fariseus e outra turma lá, eles estavam contaminados. Eles estavam contaminados. Então Jesus não queria ninguém contaminado. Ele queria gente simples, gente que não estava contaminado com a religião. E hoje, no século XXI, está cheio de religiosos contaminados, que precisam ser libertos, que precisam ser curados. Entendeu? Então fique muito esperto, meu amado, porque daqui deste horário, pelo menos aqui nosso, eu sempre vou me pautar pela palavra de Deus. Sempre trazendo o evangelho de Jesus, o verdadeiro evangelho. Sem invenções, sem ficar inventando moda, como diz o ditado, né?
É a palavra de Deus. Tá? Porque às vezes tem muitos que querem pregar o evangelho, eles querem complicar, querem dificultar. Tem gente que dificulta as pessoas a chegarem a Jesus. Eles dão tanta regra que na terceira o cara já para. Quem vai trabalhar em nosso coração como tem trabalhado, quem vai limpar a gente por dentro é Jesus, o Espírito Santo agindo dentro de nós. Não é aquela receitinha pode, não pode, pode, não pode. Não é? O que tem de gente, antigamente tinha muito disso, né? Olha, não pode isso, não pode aquilo, né? E as pessoas obedeciam. Mas quando alguns foram tirando esse tal do pode, não pode, o que tem de gente que se perdeu, por quê? Porque ele estava lá preso. Eles eram escravos de um sistema religioso. Então, todo sistema que está fora dos padrões da Bíblia é um sistema que escraviza as pessoas. É um sistema opressor, entendeu? E o sistema religioso também é muito opressor. É perigoso. O sistema religioso talvez é um dos piores, entendeu? Porque eles falam uma coisa e vivem outra. Eles pregam uma coisa, mas não vivem o que pregam. Então é um religioso. Entendeu? Então hoje está cheio disso. No Brasil está cheio, no mundo inteiro. Entendeu? Eu não estou fazendo crítica. Eu estou falando do sistema errado. Que está fora da palavra de Deus. Entendeu? Mas Jesus não. Jesus ele veio. Jesus ele veio para o pobre, para o rico. Jesus falou com uma pessoa só. As suas mensagens foram a pessoas únicas. Ele pregou para uma pessoa. Ele ministrou para várias pessoas também, para multidões. Jesus entrava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, a família que Jesus amava. E ele ama a minha família também e a tua também, pode ter certeza. Então Jesus entrou na casa de várias pessoas. Mas quando ele entrou na casa, por exemplo, o Zaqueu, né? O Zaqueu já era uma pessoa que tinha posses, era uma pessoa como se fosse rica na época, né? Tinha um trabalho bom, né? Tinha um poder ali, o cobrador ali de impostos, enfim, ele tinha ali uma atividade ali e ele era conhecido na cidade. Mas alguns parece que não gostavam dele, dá essa impressão. Talvez os impostos, os famosos impostos, né? Algo semelhante ao Brasil aqui, né? Mas ficando na palavra aqui, então você veja bem, Jesus então queria conhecer Zaqueu, mas antes de Jesus, porque Jesus já sabia que uma hora ele ia encontrar Zaqueu, mas Zaqueu quis encontrar Jesus. A gente percebe que Zaqueu teve interesse. Você vê, eu estou navegando na Bíblia aqui, para você entender que só nos evangelhos você aprende muita coisa, para você entender a simplicidade. Aí Zaqueu teve uma estratégia, vocês sabem dessa história. Está no livro de Lucas, capítulo 19. Então Zaqueu ele vai até um local e ele fica esperando Jesus, até Jesus passar naquele caminho, naquela estrada. Mas ele então diz a Bíblia que Zaqueu ele teve uma estratégia. Algo assim de guri, né? de garoto, né? Como eu fazia quando era menino, os meus colegas lá no interior do Paraná. Zaqueu, ele escolhe ali, diz a Bíblia, que ele correu e subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima, está escrito em Lucas 19:5. Jesus olhou para cima e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então com Jesus é assim, ou você decide por Jesus depressa, ou você vai ficar para trás, meu amigo. Essa é a verdade. Espero que eu esteja falando com muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, para que você venha entender que quem salva é Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ali naquela cruz, quando ele foi crucificado, ele levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, as maldições, ele levou tudo sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. Isaías 53 já profetizava a vinda do Messias. Isso já aconteceu. Portanto, Jesus é que perdoa pecados. Quando você se arrepende, quando você se entrega a ele, ele vai perdoar os seus pecados. Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque é hoje que eu vou lá na sua casa. É hoje. Então Jesus é assim. E Zaqueu, diz a Bíblia, e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Eu comecei a ministração falando dos pescadores.
Vai observando aí. Jesus, quando chamou os 12, ele os treinou, os capacitou para que eles continuassem fazendo a sua obra, porque ele sabia que o tempo dele na terra era curto e ele veio justamente para morrer por nós pecadores. Mas Jesus, ao terceiro dia, após a sua morte, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele vence tudo e Jesus ressuscitou, ele está à direita do Pai, ele intercede por nós e por isso que estamos falando dele. Porque aqui em Mateus capítulo 4, o verso 23 diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E a sua fama, olha só, você vê, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada dessas coisas. E Jesus então fez a coisa acontecer. Em um tempo curto, Jesus fez algo extraordinário. E vem algo profético aqui no meu espírito para passar para vocês. Aleluia. Algo profético. Oh, Ramai, Shekandalaramai. Espírito Santo, a tua presença é real. A tua presença é poderosa neste momento. E eu creio, meu Deus, que quem está recebendo a revelação desta palavra está sendo impactado pela mesma, porque a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa. Em nome de Jesus, receba. Receba um renovo. Eu tenho uma palavra para você. Você que sabe pregar a palavra, você que prega a palavra, ou talvez até dê uma pausa por algum motivo. Mas eu quero dizer que Deus tem um novo tempo para você. Deus vai te dar uma nova chance para você. Mesmo que você errou, falhou, pecou, né? E evidentemente sempre tem as consequências dos erros, elas vêm. Mas Deus vai te dar uma nova chance. Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai restaurar o teu ministério. Deus vai restaurar o teu casamento. É só você querer, Deus pode. Talvez você caiu numa cilada. Talvez você entrou, como diz o ditado, você entrou num barco furado. Talvez você se precipitou. Quantos e quantos de nós, todos nós, eu também em algum momento na vida, fiz alguma coisa que não foi um pecado, mas necessariamente entrei numa canoa furada. Faz parte. Então a palavra que Jesus está falando para a gente, ele está te chamando. Porque os pescadores aqui, se você ler direitinho nos evangelhos, vai ter um momento ali que eles estavam só lavando rede só. E não pescaram nada. Estavam tristes, certamente, porque aquele dia não tinha peixe para vender. Porque todo mundo que trabalha com comércio, ele tem que ter o produto para vender, não é verdade? Se a prateleira fica vazia, você vai vender o quê? Se você tem uma loja, você tem que repor o estoque e continuar vendendo, comprando, vendendo. É assim que funciona. Então, os pescadores estavam ali lavando as redes, diz a Bíblia, num evangelho aqui que diz, uma outra história aqui. Acho que é em Lucas, se eu não me engano, fala. Estava ali lavando as redes. E Jesus chega. E mudou aquele cenário. Quem sabe, amigo, amiga, você também está assim. Lavando as tuas redes, representando o teu trabalho, o teu negócio. Talvez muitos que estão me ouvindo estão super bem e animados. Mas não é todo mundo. Vai ter outros que talvez estão pensando, puxa, e eu? Será que Deus esqueceu de mim? O que será que está acontecendo? Acalma. Eu creio que o favor de Deus virá sobre você. Por isso que você está me ouvindo. Preste atenção. Preste atenção. Agora eu vou te dar uma dica que tenha humildade de reconhecer que você falhou, que você pecou e peça perdão para Deus. Fale com Deus. Aproveite esse momento. Fale com Deus, Jesus. Olha, eu errei nisso. Fale para Jesus. Eu não estou mandando você falar para pessoas, tá? Fale para Deus em oração depois. Tem o seu momento, o seu devocional, após aqui esse momento que você está me ouvindo. Fale com Ele. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, mas tem que partir de você. Tem que partir da sua boca, do seu querer. Mas seja, eu estou dando orientações, eu estou dando instruções. Eu estou passando aqui para você uma palavra de orientação espiritual. Talvez você é até um bom cristão, pratica alguns princípios, mas você está como é que se diz? No piloto automático.
Você está fazendo tudo no automático já. Tem hora que você não sabe nem o que você está fazendo. Isso não é bom. Às vezes precisa desse piloto automático, mas não é sempre. Então eu pediria que você acalme o teu coração. Reveja algumas coisas que você está fazendo. De repente tem coisa que você está fazendo que você não precisa fazer. E tem coisa que você não está fazendo que você precisa fazer. Então que Deus te dê essa luz, esse discernimento para você compreender isso. Para que você coloque a tua vida no trilho, né, do seu crescimento, da sua vitória, para você realmente ir para frente e viver um dia de cada vez, viver com alegria. Começa a declarar, profetizar no teu lar, na tua casa, na tua família. Começa sendo bênção aí no seu lar. Porque eu penso, não adianta na minha casa eu fazer um monte de coisa esquisita e depois quando eu vou pregar aqui no rádio, ou lá na igreja, lá no hotel que nós pregamos no domingo, e lá, nossa, ser outra pessoa. Não, eu tenho que ser a mesma pessoa. Onde eu for, onde você for, você tem que ser a mesma pessoa. Não pode ter duas caras. Nós não podemos ter duas caras, tem que ser a mesma. É óbvio, dependendo do ambiente, eu não estou falando na fisionomia, estou falando comportamento, estou falando palavras. Não adianta em casa eu falar palavrão, xingar todo mundo e ficar sendo uma pessoa bruta. Aí quando vai cultuar a Deus, aí lá parece que é tudo santinho, tudo santona. Né? O próprio Jesus diz que o que nos contamina não é o que a gente come, o que entra pela boca, é o que sai. É o que sai pela boca, o que a gente fala. O que a gente fala, o que a gente decreta. Salomão fala lá em Provérbios, né, Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Esse texto eu estou repetindo aqui constantemente. E tem gente que não aprende. Né? Então há poder. Talvez você está doente, sabe por quê? Há casos, não estou dizendo que é todos os casos, tá? Há alguns casos de pessoas que a doença parece que não sai, é porque você não está colaborando. Você parece que você já acostumou, já vi pessoas falar assim, já acostumei com esse problema, já faz parte da família. Vê se pode. Está amarrado, em nome de Jesus. O que é isso? Entendeu? Às vezes até a doença, cara, tá uma dorzinha aqui, mas vamos levando a vida, né? A vida é assim mesmo. Ainda fica aí com esse discurso bem fraco, né? Então eu estou te ajudando aqui a você se despertar, se é o teu caso. Se essa palavra é para você, então que bom, é para você melhorar. Se não é, vida que segue. Provérbios 18, 21, está aqui, ó. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Entendeu? No verso 20, a gente fala muito 21, mas Provérbios 18, 20 diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Da boca. Jesus fala que a boca fala, né, daquilo que está no coração. Né? Então aquilo que está dentro de você vai passar, vai vir para fora. Você vai falar. Então cuide com seus pensamentos, cuide com o que você pensa, cuide com o que você ouve, cuide, né, de cuidado com aquilo que você vê. Né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós, então ele sabe tudo que está dentro de nós, ele sabe tudinho, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Então, meu amado, não seja um cristão fingido. Aliás, na Bíblia diz, tem aqui, fala da fé fingida, né? Fé fingida. Só você pesquisar, você vai ver fé fingida. Então não tem uma fé fingida, tem uma fé verdadeira. Né? A fé fingida é quando alguém se diz cristão, mas não vive de acordo com os princípios da fé. Então, uma fé fingida pode impedir que a pessoa desfrute plenamente do que está disponível para ela. Mas uma fé sincera, uma fé verdadeira, sem fingimento, é aquela que corresponde à verdade e está livre do engano, da falsidade, da hipocrisia. Um alerta que eu dou a vocês: estamos vivendo o tempo da hipocrisia. Estamos vivendo um tempo não que não houve no passado, mas está aumentando a hipocrisia, a falsidade, a mentira. Isso já é o espírito do anticristo atuando, agindo. Por isso que você precisa se encher de Cristo na sua vida, de Jesus, da palavra.
Por isso que eu estou sempre aqui encorajando você a ler as Escrituras, a ler a palavra, comer da palavra, viver a palavra. Certo? Eu achei aqui o texto aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 5. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aqui é Paulo falando para o seu filho na fé, o Timóteo, né? Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Então Timóteo tinha uma fé verdadeira. Então pense nisso. Pense nisso para edificar a sua fé, para edificar a sua vida. Outra coisa importante, gente, é você entender o seguinte, que é importante você valorizar a sua vida e valorizar o próximo. Entendeu? O próximo. Eu estava fazendo uma live esses dias, ainda comentei lá que a gente estava falando sobre recursos, né? Que tem pessoas que você vai ajudar com recursos. Mas aí eu disse que, na realidade, muita gente não está precisando do seu dinheiro, não está precisando de uma cesta básica, está precisando, às vezes, do teu carinho, está precisando do teu amor. Talvez é o teu filho, a tua filha, que não está querendo dinheiro seu, ele está querendo um abraço do pai, um abraço da mãe, um abraço do vovô, se ele tem, da vovó. Um abraço, apenas um abraço. Apenas, quem sabe, uns 15 minutinhos para você ouvir. Então, preste bem atenção, principalmente você que é mãe, você que é pai e você tem filhos pequenos. Claro que você tem que ter o mesmo amor quando eles ficam grandes também, mas quando é pequeno, está sob a sua responsabilidade educá-los. Educá-los. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e quando vier ficar adulto não se desviará dele. Então você, mamãe, papai, cuide dos seus filhos, valorize. Eu sei que é corrido para todo mundo, né? O homem trabalhando, às vezes a mulher também tem que trabalhar fora, mas não esqueça de cuidar dos seus filhos. Não esqueça de cuidar, porque se você não cuidar, alguém lá fora vai cuidar. Entendeu? Então, cuide. Você não queria uma família? Você não queria casar e ter filhos? E por que agora não está cuidando? Você pediu, você tem, agora cuide. Ame os seus filhos. Abençoe os seus filhos. Entendeu? Então isso é importante. O que tem a ver? O que tem a ver com a mensagem inicial dos pescadores? Tem tudo a ver. Tudo a ver do que eu estou falando, meu Deus do céu. Você está entendendo, irmão? Tudo a ver. Jesus falou para os pescadores, agora vocês vão pescar gente. Agora, adianta você ganhar um monte de gente lá fora para Jesus e perder a sua família, meu amado? Pense nisso. Pense nisso. Eu tenho algo de Deus, eu creio que é de Deus. Deus está me inspirando aqui. Só estou lendo a Bíblia, não tem nada anotado aqui. Você está entendendo? Preste atenção. Esse ano, ou esse dia, ou esse momento que você está ouvindo essa palavra, provavelmente, Deus vai mostrar para você certamente, provavelmente você vai ter que deixar de fazer algumas coisas, e eu estou repetindo, eu falei agora há pouco isso, você vai ter que deixar para fazer coisas que têm prioridade. Nós, às vezes, nos se perdemos em tanta coisa e esquecemos o que é prioridade. Então, o que é prioridade? Você tem que descobrir na sua vida qual é a sua prioridade. Muitos vão falar, a prioridade é servir a Deus. Sim, mas se você é casado, qual que é a sua prioridade também? Cuidar do seu casamento, cuidar do marido, da esposa. Se você é casado e tem filhos, também é prioridade dar amor para os seus filhos, conversar com eles. Faça o teu melhor. Então temos que cuidar muito, porque hoje milhões e milhões e milhões de pessoas têm celular. E um aparelho celular conectado à internet, sabendo usar, é uma bênção. Mas o que muitos pais estão errando nos dias atuais? Eles têm lá uma criancinha de 1 aninho, 2 aninhos, e ele quer dar um celular para a criança ficar lá num brinquedinho, num desenho, uma coisa ou outra. Amado, eu não vou falar, eu não sou médico, mas já ouvi alguns comentando.
bebezinho, criancinha pequena já olhando para uma tela é prejudicial para a criança. Então, muito cuidado você que é mãe e pai, principalmente as mães. Os pais também, mas quando fala pais, está se referindo ao homem e à mulher, né? Mas as mães que amamentam tudo. Então, muito cuidado quando você quer que o teu filhinho dê uma folga para você e você dá um celular para ele ficar vendo alguma coisa lá. Pode ser, quem sabe, até alguma coisa boa, né? Mas tem o lado da saúde dos olhos dessa criança, da saúde mental. Pense nisso. São almas. Nós estamos falando de almas. Nós estamos falando de evangelizar, de ganhar almas para Jesus. E de repente você tem uma família brilhante, maravilhosa. E é o seu próximo. Quem que é o próximo mais próximo? É quem mora com você. É o teu marido, a tua esposa, o teu filho, quem mora debaixo do mesmo teto, do mesmo telhado. Então pense nisso. E você que de repente quer, eu quero pregar, quero ser missionário lá na casa, lá no fim do mundo, mas você já está evangelizando aí dentro do seu lar? Você já está fazendo alguma coisa? Às vezes, muitos filhos e filhas de Deus, muitos cristãos, eles se escondem atrás da Bíblia, eles se escondem atrás da religião, eles se escondem atrás de alguma coisa. Ele está se escondendo. Então, não seja essa pessoa. Se converta de verdade. Reveja algumas coisas. Faça um pente fino na tua vida, não na vida dos outros. Você que está me ouvindo, veja como é que você está. Como é que você está? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está o teu relacionamento com a tua família? Porque a bênção, amado, é vertical e horizontal. É com Deus para cima e é igual uma cruz, não é uma cruz. Quem está me vendo na tela, eu estiquei os meus braços agora. Se você está me vendo aí pelo Web TV ou no YouTube, né? É como uma cruz aqui, eu estou com a mão assim, ó. Então, você está conectado com Deus para cima, ok? E nas laterais aqui o quê? Relacionamento. Relacionamento. Como você vai evangelizar se você não quer ter relacionamento com ninguém? Relacionamento que eu digo, amizades, contatos, ok? E uma das coisas importantes na nossa vida é ter uma rede de contato, boas pessoas. Não no sentido de rede de contato para fins comerciais, que isso é outro assunto, mas no sentido de podermos ser úteis para abençoar vidas, abençoar pessoas. Acredito eu que nesse momento, muita gente espalhada pelo Brasil afora, que está me ouvindo, certamente deve estar sendo abençoado. Eu fico feliz porque Deus permitiu isso. Permitiu e tem permitido estar aqui para comunicar a palavra da fé, a palavra mostrando o caminho, Jesus, o nosso Salvador e Senhor, o nosso pastor. Então, meu amado, é tempo de fazermos reflexão. E toda reflexão é para você refletiu, entendeu o que você refletiu, aí você tem que tomar posicionamento, aí você tem que tomar decisão. Porque o problema de muitas pessoas, talvez não seja o teu caso, que elas pegam muita informação até da Bíblia, mas não toma atitude, não age, não muda, entendeu? Tem muita gente que até conhece muitas histórias bíblicas, mas ele só conhece a história. Mas ele não participa daquela história, ele não vive aquele ensinamento, ele não coloca em prática aquilo ali. Então, gente, vamos espalhar o amor de Jesus, o amor. Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Talvez algumas pessoas da tua família ainda não se converteram porque você está querendo forçar a barra aí. Você está exigindo coisas que você também, Jesus foi misericordioso com você. Então descanse no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E vamos, neste ano, ser grandes e pequenos e médios, pescadores de almas, pescadores de homens. O mesmo Jesus que chamou Simão Pedro e outros pescadores, o André, chamou ali o outro Tiago, o João e outros, eles seguiram a Cristo e cumpriram a sua missão. Vamos cumprir a nossa parte também. Vamos fazer o nosso melhor. Que Deus te abençoe. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esta palavra, por esse ensinamento, que muito me abençoa. E acredito que está abençoando muita gente também, milhares de pessoas que estão ouvindo, Pai. E que esta palavra possa chegar para pessoas, Pai, que vão ouvir em outro horário esta palavra, que realmente esse conteúdo, Pai, se realmente vai abençoar milhares de pessoas que
esse áudio, esse vídeo, principalmente o vídeo pelo YouTube, possa chegar em milhares de pessoas, para que elas, ao ouvir esse ensinamento, venham ser abençoadas e venham consertar as suas vidas. Senhor, quero te agradecer, porque de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, podemos estar aqui. E essa mensagem ela vai também para outras plataformas, para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Como o Senhor chamou aqueles pescadores, o Senhor um dia também me chamou, me salvou, me escolheu, como o Senhor está fazendo certamente nesta manhã. Eu creio e espero, Pai, que todos que estão ouvindo, todos sejam salvos, todos venham caminhar com Jesus, todos que estão nos ouvindo. E nós colocamos no altar da oração todos os pedidos que têm chegado para nós durante a semana e nesse dia especificamente. Abençoa, Senhor. Abençoa esta família, este lar, livra-os de todo mal. Abençoa a saúde física, emocional. Libera, Senhor, uma unção de cura, de milagres extraordinários. Que a bênção do Mestre da Galileia, Jesus de Nazaré, manifeste o teu poder, como o Senhor curou. Tantas pessoas iam até o Senhor e todos eram curados, todos eram libertos. Que esta bênção alcance também a todos os ouvintes de hoje, de amanhã e de sempre, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as contas a pagar, pessoas que têm contas a pagar, boletos, compromissos financeiros. Abençoa tanto da pessoa jurídica, da empresa, do CNPJ, quanto da pessoa física. Abençoa cada ouvinte. Abençoa os agentes de Deus, abençoa os semeadores do nosso ministério. Deus, que esse ano eles continuem semeando, que eles não parem, que eles não desistam de continuar plantando, porque a colheita é sobrenatural e a colheita é certa que ela vem. E que seja hoje um tempo de uma grande colheita sobrenatural na vida de todos. Abençoa esta água, Pai. Que esta água que nós estamos orando junto com os ouvintes, quem separou esta água após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa a casa, o apartamento, o sobrado, o condomínio, o sítio, a chácara, onde essa pessoa mora, a fazenda, onde ela reside, que haja paz e harmonia neste lugar. Nós oramos e já te agradecemos por mais um dia de vida e de vitória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para estar com a gente nesse domingo, tá bom? Domingo agora, hoje é dia 17, né? Amanhã é 18, domingo agora, 19, nós vamos estar às 9h30 da manhã, e às 15 horas, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Nesse domingo agora, 19 de janeiro, de manhã e de tarde. Vem com a gente, você também. Um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigado, Fábio, e obrigado a todos os apoiadores do Agindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.